Amém? Nós vamos falar sobre discipulado. É difícil, né? Falar de algo, parece fácil, mas sabe por que é difícil? É porque discipulado é a nossa vida. Discipulado envolve muitos aspectos. Eu estou preparando essa palavra já tem mais de semana. Aliás, desde quando eu anuncio a conferência, eu já vou recebendo alguns insights, né, do Espírito, vou anotando no celular, iPad, papel, e depois até eu sentar e colher tudo. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar de discipulado? É coisa demais que envolve discipulado. São muitos aspectos, mas eu fiz questão de concentrar. Tem uns 3 dias que eu falei para o Naú, nossa, você tem que orar comigo, porque eu tenho tanta coisa que está no meu coração, tem tanta coisa escrita, mas parece que não é bem assim, né? Não seria muito fácil pegar aqui um livro escrito, pegar e falar dele? Deus tem isso, né? Por que será que Deus não faz assim com a gente? E eu falei, não, mas não, tem algo a mais. Tem algo que Deus quer falar. E aí, quando foi anteontem, falei, agora Deus falou, eu respirei. Né? Porque não tem nada melhor que você falar o que você sente, que você percebe e discerne que é Deus querendo falar. Né? E nesta tarde nós não queremos apenas falar de discipulado, irmãs. Nós não queremos apenas falar do que tem nos livros, e eu tenho certeza que tem muitas irmãs aqui que já ensinam sobre discipulado, tem até essa matéria no seminário, tem até essa matéria ali no CTL, né? Livros escritos, mas nesses dias nós queremos praticar, nós queremos viver. Quantas querem viver o discipulado genuíno, bíblico do Senhor? Amém? Então, é isso que nós queremos. Jesus, a pastora Márcia já falou aqui, ele investiu a sua vida no discipulado. Tudo que Jesus fez, ele fez através do discipulado. Ele fez para ensinar, ele fez para transferir um coração, ele fez para transferir um espírito, transferir um DNA. Até quando Jesus estava longe, né, ele estava pensando. Até quando ele foi orar, e ele voltou, estava preocupado, os discípulos estão orando? Então, em todo o tempo, tudo o que ele fazia, ele também estava preocupado se os discípulos estavam reproduzindo, aprendendo. E não deve ser diferente conosco. Deus, na sua soberania, plantou 12 homens com Jesus. Poderia ter sido qualquer um, mas ele escolheu. Ele foi lá, falou Pedro, João, um por um. Ele foi separando. Falou, eu tenho uma obra para fazer no mundo e vou separar esses discípulos. Eu creio no princípio da colocação de Deus. O que é isso? A palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu creio que cada um de nós foi plantada, estabelecida, colocada no lugar por Deus. Quantos creem nisso? Não, eu fui convidada para andar no discipulado da pessoa, da discipuladora tal. É por causa da rede tal. Não, é porque eu acho ela tão legal. Eu gosto tanto dela, eu me identifico com ela, eu quero andar com ela. Não, nós não andamos com pessoas por causa de opções ou por causa de escolhas, preferências. Mas nós andamos com pessoas por causa de um propósito. Olha para mim, todo mundo. Há um propósito de Deus estabelecido que vai se cumprir através do seu discipulado. O discipulado existe para o propósito. Né? O discipulado não é uma reunião para trocar receitas, podemos fazer isso. Trocar dietas, quem faz isso no discipulado? Pode confessar. Gente, eu descobri uma dieta legal, aí você vai lá e todo mundo no discipulado. A gente faz tudo isso no discipulado, a gente ri, toma café, lancha, brinca, ajusta, tudo que precisa fazer, não é verdade? Mas o discipulado, ele é um relacionamento. A pastora Márcia já falou um pouco sobre isso. Fala comigo, discipulado é um relacionamento de vida, de aliança, de amor, para o cumprimento do propósito de Deus. É para isso que ele existe. Então, eu vou aqui enumerar algumas coisas que
definem o discipulado. E depois eu vou colocar de que maneira que nós podemos discipular. Então, nós falamos que Jesus, ele discipulou, ele viveu com a base no discipulado, que Jesus transferiu, que Jesus passou um DNA, passou um espírito, passou a instrução, ensinou a palavra, ensinou a orar, ensinou a ter fé. Tudo isso através de circunstâncias. Mas Jesus não saía marcando. Pedro, amanhã às 15h no cenáculo, eu vou te explicar, eu vou ensinar uma lição. Como submeter. Até amanhã. Ponto 1, né, pastora Valéria? Cadê ela? Quem conhece ela sabe. Ponto 2. Não, o discipulado de Jesus não era assim. Ele ia para a montanha, chegava lá, os discípulos estavam lá, orava, quando via, tinha uma multidão, faltava o pão. Não tinha pão, não tinha peixe, não. Acha alguém, acha um menino, traz aqui, vamos multiplicar aqui, multiplica. Depois está passando, tem alguém doente, não, vamos curar aqui. Não é de hora marcada. Deixa eu te falar, o discipulado, embora nós temos uma reunião estabelecida por causa da nossa vida, da nossa agenda, o discipulado não se restringe a uma reunião. O discipulado é vida. As minhas discípulas, assim, são... É difícil falar de discípulo, né? Porque as pastoras, acho que a maioria já passou por mim. A Flávia está aqui, ela sabe. Eu ia fazer compra, chamava a Flávia, né? Flávia, porque eu não gosto até hoje de fazer compra sozinha. Esse negócio de empurrar carrinho, escolher, pagar, pôr no saquinho, nem. E eu falava, não tem tempo para demorar isso tudo. Minha casa com muita gente, eu sempre levava alguém. A Flávia ia comigo. A ponto dela falar, eu sei tudo que o pastor Naur gosta. Ela sabe, se eu precisasse, ela fazia compra para minha casa, porque ela já sabia de tudo. E é verdade, eu falo para os discípulos, você vai para o médico, vai para o dentista, leva um discípulo, porque sempre espera. Enquanto você está esperando lá para o dentista, você fala, e aí, como é que está o casamento? E a corte? Está dando certo? Como é que está? Não é? Isso é relacionamento, é vida. Vai no médico, eu sempre faço isso. Então, você vive o discipulado. E aí fica gostoso. Não fica aquele relacionamento, sabe, impessoal, distante. Eu não sei o que é isso. Deixa eu dizer. Eu tenho 28 anos de discipulado com a pastora Márcia. Eu sou amada? O que vocês acham? Muito. Nunca tive outra discipuladora, lógico que muitas influências, né, de outras pessoas, mas o discipulado pessoal há 28 anos. Então, eu não sei falar de outra coisa na minha vida, porque eu converti e fui para o discipulado. E eu quero te dizer que o discipulado é poderoso. Se eu sou o que sou, Deus usou muito, muito mesmo a vida da pastora Márcia na minha vida e tem usado e vai continuar usando. Mas o discipulado, para que ele existe? O discipulado, ele existe para levar as pessoas para Cristo. Fala comigo, o discipulado existe para levar as pessoas para Cristo e não para nós. Sabe, é tão interessante que no discipulado as pessoas, elas olham, e a Bíblia fala que Paulo diz, sede meus imitadores, né, como eu sou de Cristo. E é verdade, nós não queremos influenciar a tal ponto, mas a gente influencia em tudo. Eu me lembro da Gisele, a pastora Valneide está aqui, a Gisele andou comigo muitos anos, hoje ela passou nos Estados Unidos. Era assim, pastora Valneide. Eu usava um esmalte, essa semana. Semana que vem eu estava na reunião, aí ela está lá. Ela passava o mesmo esmalte meu da semana passada. Aí eu trocava de esmalte. Na outra semana ela estava com o mesmo esmalte. E era assim. Estou dando um exemplo, nada de errado nisso, mas assim, você influencia até na cor do esmalte da discípula. Deixa eu te falar, nós influenciamos mais do que nós imaginamos. Que nós sejamos modelos de Cristo, perfumes de Cristo, amém? Então, quando eu convivo com uma discípula, eu passo para ela meu coração, eu passo para ela a minha unção, eu passo para ela o meu amor, eu passo para ela a instrução, como eu crio os meus filhos, como eu lido com meu marido. Não é porque eu marco hora, ensino, não, é porque eu transmito vida.
Então, o discipulado ele é um relacionamento de vida e ele existe para nos levar para Cristo. Embora nós influenciamos, nós não queremos que ninguém fique igual a gente, igual aqueles robozinhos, né? Fábrica de líder, fábrica de esposa de pastora. Aperta um botãozinho, plim, saiu. Pastora Márcia, versão 2. Pastora Maria, não. Deixa eu te falar. Nós não queremos levar pessoas iguais a nós queremos iguais a Cristo. Queremos levar pessoas para Cristo. Olhar Cristo, viver Cristo, depender de Cristo, seguir Cristo, expressar Cristo. Como nós fazemos isso? Não, discipulado é relacionamento de vida. Na realidade, nós somos mães, nós estamos aqui com um público feminino. Né? A mãe é aquela que se importa, é aquela que cuida. E eu sou uma mãe assim, quem anda muito perto de mim, eu sou muito cuidadosa. Tem que tomar cuidado, porque é aquele cuidado assim, de se preocupar tanto, que ora tanto para Deus, de vez em quando eu tenho que sair um pouquinho de cena. Né? Jesus, faz. Porque eu amo tanto, que eu quero ver Deus fazer tanto, que às vezes assim, eu envolvo até demais, eu tenho essa característica. Eu penso que o próprio Deus coloca para colocar encargo no nosso coração. Eu sou assim. Só que tem um cuidado no discipulado com relação a isso. Sabe qual é o cuidado que nós temos que tomar? Nós temos que tomar o cuidado de não levar as pessoas à dependência. A você discipular, não discipular ao ponto de levar a pessoa a depender de você, a depender das suas orações, a depender das suas decisões, a depender das suas direções. Por quê? Porque isso não é saudável. Não é saudável uma discípula minha chegar para mim e falar: pastor, eu já tenho 2 filhos, você acha que eu tenho um terceiro? Porque eu tenho 3. O que você acha? Eu posso até falar: irmã, a minha experiência de 3 está sendo maravilhosa, que está sendo mesmo. Minha filha mais velha casou, o mais novo sai muito e agora está indo estudar fora, vou ficar tempão sem ver ele, mais de ano, talvez. E o meu menor agora é o meu rapinho do tacho, né? Eu falo para ele, você foi um presentão que Jesus me deu, porque agora você vai comigo para todo lado, você é meu companheiro. E é muito gostoso, né? Mas assim, eu não posso falar para ela, tenha 3 filhos, porque hoje em dia as mulheres não querem ter filhos. Então, nós temos que ir contra o mundo, nós temos que andar na contramão. Mulher de Deus tem muitos filhos. Não posso falar. Eu não posso falar para você, tenha tantos filhos. Né? Case com fulano de tal. Pastora Marília, você acha que eu case com ele? Eu falo, misericórdia, isso é uma pergunta muito séria. Né? Então, são perguntas que vêm, decisões sérias. Né? Porque nós precisamos tomar cuidado para não gerar pessoas dependentes. O que eu quero te ensinar? O discipulado existe para levar as pessoas para Cristo. Sabe o que nós vamos fazer? Você está orando para ter um filho? Vamos orar. Você já orou e já perguntou para Deus quantos filhos Ele quer que você tenha? Pois você deveria. Não, vamos orar. Se você quer entrar na corte com esse rapaz, você está achando que você está meio apaixonada. Mas vem cá. Vamos orar por isso. Será que é de Deus? Sabe, você tomar a causa, você ajudar, mas não decidir por ela. Então, nós vamos levar os nossos discípulos a quê? A orar, a depender de Deus, a buscar de Deus, a ouvir a voz de Deus e não serem guiadas por nós. Você tem feito isso no seu discipulado? Você tem sido um indicador de Cristo? Fala, olha... Pode orar, pode confiar que Deus vai falar com você. Eu gosto muito desse versículo, que fala o seguinte, Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Eu amo esse versículo, porque isso fala de direção de Deus. Quem é guiado pelo Espírito, ele ouve a voz do Espírito e ele vai andar por ele. Essa é a vontade de Deus, é que as nossas discípulos sejam guiadas pelo Espírito de Deus. Amém, irmãs? Então, fala comigo, discipulado existe para levar as pessoas para Cristo. Amém? Segundo, o discipulado é para despertar e treinar o potencial do discípulo para o propósito de Deus. É um fato. Esse barulhinho, como diz a pastora Márcia, fica mesmo? É normal? Até isso eu estou discípula, né? Até nas perguntas. Ok, se desse para tirar, seria bom, mas se não der... Ela falou também,
Discipular, pronto, eu posso até descer, você já entendeu tudo. Aleluia, glória a Deus. Irmãs, é tão interessante essa questão do discipulado. Teve um dia que eu estava em casa fazendo não sei o quê, era domingo. Era domingo ou era um sábado que ia ter alguma coisa na tenda. Quantos eram da época da tenda aqui? Muitas. Eu sei que ia ter alguma coisa na tenda nossa, do nosso discipulado. E a Verônica, a pastora Verônica está aqui? Pastora Verônica Amada, esposa do pastor Eric? Tá, né? Então, você vai lembrar disso. Aí, eu acho que o Naor veio, eu fiquei em casa, e eu ia vir mais tarde, não sei se era um batismo, se era alguma reunião de mulheres, eu não sei, só sei que ele veio num carro, veio na frente, e eu fiquei. E eu me lembro que ele estacionou o carro ali perto da tenda, que era onde tinha vaga. Na hora que ele estaciona o carro e sai do carro, ele está vendo alguém orar. No nome de Jesus, não, e ele fecha o carro, ele falou, mas Marília já chegou. Não é possível, eu acabei de falar com ela. Por que caminho que é esse que ela veio, que ela chegou mais rápido que eu? Aí ele falou, tem que ir lá ver, eu não estou acreditando. Ele chega na tenda, quem é que estava orando? Pastora Verônica. E ele falou, amor, é igualzinho você orar. Eu me lembro disso. É tão impressionante como você influencia, como você realmente marca, né, a vida das pessoas. Mas o discipulado, ele também existe para despertar e treinar o potencial do discípulo. Para quê? O potencial para quê? Para ela ser uma ótima líder, para ela ser uma pessoa assim, articulada, tudo isso sim, mas para o cumprimento do propósito de Deus. Quando nós discipulamos, nós despertamos o potencial. Quando nós discipulamos, nós treinamos. Por quê? Porque o discipulado tem um propósito. O foco do discipulado não é o resultado, o desempenho, né? Não é assim, não, a minha discípula chegou aqui sendo auxiliar e vai sair daqui sendo um profissional. Não é, nós não somos uma empresa. Mas deixa eu te falar, o discipulado ele tem um poder de despertar e treinar o potencial do outro. Dá um exemplo para você. Aqui na videira, tudo, o que não passa são as mudanças, o que não muda são as mudanças, né? Direto a gente está mudando, multiplica prédio, muda, envia pastor, muda, então é assim, então eu já estou acostumada, porque eu tenho que estar, eu estou pronta, porque eu fui chamada para treinar pastoras, amém? Treinar e enviar para as nações, enviar para as capitais, para onde for, então Deus me chamou para isso, eu creio nisso, então eu não vou mais sofrer, agora eu vou me alegrar. No começo a gente sofria, fulano de tal vai ser enviado, agora fala aleluia. Né? A coluna que foi treinada vai ser enviada, agora ela vai ser mãe de milhares, de multidões onde ela for. Esse é o nosso coração. Então, quando a gente muda aqui as redes, muitas vezes a gente muda as redes, entra o pastor, sai outro, e as equipes também, nossas equipes de trabalho mudam. Porque aí, geralmente, as nossas discípulas vão andar com as esposas desses pastores. Aí tem que mudar tudo, mudar a equipe de discipulado, mudar de Domingo Kids, de encontro. E aí é o seguinte, aqui a gente tem tudo, né? Equipe de teatro redondinho, de louvor redondinho, decoração. Aí você ensina tudo, está tudo redondinho. Quando está tudo redondinho, o que acontece? Muda. Aí aqui estava excelente, maravilhosa no teatro. Vai lá para fulana, você recebe uma que não sabe nem pegar no microfone. Aí você fala, misericórdia. Então, aqui é assim, deixa eu te contar, quando começa a fazer as mudanças, as irmãs vão lá para o pó, começa a ajoelhar. Tem misericórdia de mim, Senhor, vai me dando as equipes, Senhor. Vai me dando, Senhor, me dá a equipe. Porque é assim, porque muda hoje, amanhã tem Domingo Kids. Aí eu não sei, então vamos fazer junto. Né? Então, nós temos que estar prontos para despertar o potencial. Eu nunca vou me esquecer, quem está aqui hoje vai lembrar, do meu primeiro Domingo Kids, que ficou na história. A pastora Márcia ali em cima falou, gente, Domingo Kids. Eu falei, o que seria isso? Lá na tenda. Não, a gente vai fazer um culto com as crianças. Marília, faz a programação aí. Eu falei, minha primeira programação, nunca tinha feito na vida. Sentei ali no computador e fiz a programação da tenda. Sabe o que eu fiz? Um teatro de 2 palhaços. Quem eram os palhaços? Quem era? Pastora Gabriela e Ludmila Porto. Na época eu não era pastora. Eu pus o nome deles, né?
pus nariz de palhaço, vesti para... Pensava, criança? Palhaço, né? Porque palhaço é que chama a atenção de criança. Eu morro de rir dessas coisas. Mas assim, a primeira programação, eu não sabia. Né? Eu louvo a Deus, porque hoje nós já lançamos DVDs com histórias bíblicas. Antes a gente fazia programação na tenda, hoje a gente escreve livro. Sabe, o potencial é algo poderoso, é tremendo demais. Porque quando você tem a necessidade, quando Deus levanta alguém, Ele capacita. Deixa eu te falar, você não precisa ter medo não, minha irmã, você vai ter tudo que você precisar, Deus vai te dar. Porque não é para você, é para o propósito. Deus vai te dar equipe de louvor, de teatro, Deus vai te dar decoração. A outra, a pastora Márcia sempre foi da decoração, né? Quem está aqui perto, né, pastora Elaine? E ela é assim, com roupa, com tecido, todas essas ideias maravilhosas que vocês viram aqui, eu te dou uma chance para você saber de onde que veio. As mulheres, nossa, essas mulheres de flor tão lindas, né? Nossa, essa decoradora é demais. Eu falei, ela é demais mesmo, mas a revelação veio do trono, viu? Amém. E a pastora Márcia, quando ela começava a ter as ideias, ela chegava para a gente e falava, irmãs, lá na tenda, vocês vão pegar uma malha, o tecido de 1 metro, mais ou menos assim, quem lembra? Ó. Ela começava a fazer assim, media, eu olhava para aquele braço dela, fazendo assim, eu pegava um negócio, começava a anotar, e eu falava, gente do céu, nunca foi minha área. Meu negócio é estudar, escrever, eu fico 10 horas preparando uma palavra. Mas me manda fazer uma decoração agora, eu consigo, sabe por quê? Porque eu fui uma das responsáveis por essa decoração para execução. Então, eu já estou conseguindo captar, amém? Então, eu louvo a Deus, porque lá na tenda, a gente tinha que cortar TNT, eu cortava do torto. Que raiva daquele TNT, meu Deus. Eu falava que o dia que eu vou sair dessa tenda, nós saímos lá do deserto, agora nós estamos em Canaã, no ar-condicionado, não precisa de tenda. Agora nós temos PowerPoint, agora nós temos projetor, Deus é bom. Mas assim, volta para cá, o Senhor usa tudo para trabalhar nas nossas vidas, para quê? Para levantar potencial, sabe, para treinar. Você foi levantado para despertar o potencial da sua discípula. Deixa eu te falar, você tem alguém lá que ora, hoje ela não sabe nem orar, mas daqui uns dias ela vai estar fazendo conferência. Sabe, hoje ela está ali tímida, mas daqui uns dias ela vai estar escrevendo livros. Esse é o poder do discipulado. Então eu fico vendo, quando eu recebi as células no ano de 2000, hoje eu espero, preparando essa palavra, estou igual aquele lá em Barbacena, relembrando meu passado, mas é poderoso demais o discipulado. Irmãos, eu comecei na Rede Kids com 18 células, com algumas líderes discipuladoras, algumas, poucas. Eu estava olhando meu relatório, 18 células em 2003. Hoje nós temos no Bueno 580 células, e acompanho na Vinha Goiás 1.020 células. Então, aí dá mais de 1.600 células. Para quem começou com 18, é um tanto bom, não é? Esse é o potencial, esse é o nosso Deus. Você sabe quem que liderava as células? Quem discipulava as células aos 18? As líderes ali hoje, todas são pastoras. Pastoras no Brasil, pastoras no exterior, né? A pastora Gabriela, que está lá na Inglaterra, as irmãs que estão aqui, né? Pastoras de capitais. Por quê? Porque houve investimento. Investimento, o discipulado tem um propósito. Sabe? Veja o discipulado com algo que Deus criou para o cumprimento do propósito de Deus. Amém? É tão precioso isso. Deixa eu te falar, não despreze os humildes começos. Porque Deus tem grandes coisas. Aleluia! Terceiro, o discipulado é para expressar Cristo. Então, nós vimos que o discipulado é para levar as pessoas para Cristo e não para nós mesmos. O discipulado existe para treinar, treinar o potencial para o propósito, mas também o discipulado existe para expressar Cristo. A Bíblia fala que Deus escolheu agir na terra através de homens e mulheres. E eu quero acrescentar, mulheres aliançadas, coroadas, vinculadas, cercadas, unidas, amalgamadas, cheias de amor, cheias de unção para expressar Cristo. Nessa conferência, nessa manhã, Deus vai fazer isso. O discipulado existe para expressar Cristo. Como eu já falei, nós não somos uma organização. A igreja não acontece assim por departamento. Departamento de célula, departamento disso, daquilo, não. Nós somos um organismo.
Nós somos um corpo, fala comigo, somos um corpo. Aqui, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 12, 27, que vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo e que nós estamos aqui para manifestar Cristo. Como? No Antigo Testamento, todo mundo sabe que Deus habitava ali no tabernáculo. A glória de Deus vinha ali. Mas, para a construção do tabernáculo, Deus deu uma direção. A pastora Márcia falou isso, falou para Moisés: construa e eu vou dar um modelo. Naquele modelo de tabernáculo tinha vários materiais: ouro, madeira, pedra, né? Mas eu queria chamar a atenção para esse material aqui, ó. Êxodo 31, 5. Eis que chamei pelo nome a Bezalel para lapidação de pedras. Sabia que lá no tabernáculo existiam muitos materiais, inclusive pedras, mas não era pedra bruta. Lá no discipular, lá no tabernáculo, a pedra útil para edificação, ela tinha que ser lapidada. Fala comigo, lapidada. E a mesma coisa do texto que a pastora Valéria leu para mim aqui hoje, que está no livro da pastora Márcia. Naquele capítulo de Como Mães e Filhas. Salmo 144, 12. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Aí, pastora Valéria, é o mesmo espírito, né? Você falou, pois é, eu sei que você não sabia, mas era esse texto que eu queria falar. Sabe qual que é a vontade de Deus, minhas amadas? Que nós sejamos pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Quando alguém olhar você, vai falar: olha, coluna esculpida, linda, que manifesta Cristo. Hoje de manhã, a pastora Márcia também leu um texto aqui tremendo sobre isso, né? Sobre essa questão de nós sermos pedras. A Bíblia fala que Jesus, ele veio a ser a pedra angular, a pedra de esquina. A Bíblia fala então que nós somos pedra. Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei minha igreja. Mas a Bíblia também fala que nós somos pedras. Eu não projetei porque eu peguei esse versículo hoje de manhã, mas abre em 1 Pedro 2,5, que foi o texto que a pastora Márcia leu. Eu notei aqui porque realmente é o que a Bíblia diz. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos sois como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Fala comigo, eu sou pedra, sou sacerdote. Amém? Então a Bíblia fala que essa pedra, mas não poderia ser bruta. Essa pedra, ela tem que ser lavrada. Essa pedra, ela tem que ser lapidada. Como é que você veio do mundo? Nós, todo mundo, viemos brutos, cheios de nós mesmos. Nós viemos cheias da nossa vontade, cheio de ego. Por quê? Porque eu era dona de mim mesma, eu não tinha um senhor, eu era a senhora da minha vida. Então eu fazia o que eu queria, tomava minhas decisões, não submetia. Por quê? Porque eu era a dona da minha vida. Mas uma vez que eu me converti, eu e você, nós temos um Senhor. E nós submetemos na igreja. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Cristo. E eu quero dizer para você hoje, que tipo de pedra Deus quer usar para edificar a sua igreja? Que tipo? Fala comigo, lapidada, lavrada. E eu quero te perguntar, que tipo de pedra você é? Será que nós já fomos lapidadas? Será que temos manifestado o Senhor? Como, pastor? Já entendi que eu tenho que ser lapidada e lavrada. Como? Deixa eu te falar, Deus é tão maravilhoso que Ele proporciona circunstâncias no discipulado para trabalhar na nossa vida. Não é porque Deus é mau e Ele quer te fazer sofrer, não. É porque Ele te ama tanto que Ele quer te fazer de você parecida com Ele. Sabe como? Através dos relacionamentos. Se você não vê o discipulado como uma provisão de Deus para te transformar, você está no lugar errado. Porque Deus usa o discipulado, a pastora, a discipuladora e a própria irmã, como a Bíblia fala que é a nossa companheira de jugo, para trabalhar na nossa vida. Por quê? Porque nós somos muito inteiros, viemos do mundo muito brutas, muito cheias de si. Quando eu falo bruta, é aquela pedra inteira, que precisa ser lapidada, que precisa ser trabalhada para ela brilhar,
O Senhor quer que você brilhe, minha irmã. O Senhor quer que você expresse Ele nos seus relacionamentos, no seu caráter, no seu coração. Deixa Deus usar a sua pastora na sua vida. Deixa Deus usar a sua discipuladora na sua vida. Ou então você vai patinar, e você não vai expressar Cristo. Como, pastora? Eu quero ser lapidada. Quem quer ser lapidada aqui? Deixa Deus, fica com a mão levantada. Deixa Deus, fala, Senhor, fala para Ele. Amém. Olha aqui, Deus nos ama tanto, que Ele quer tanto se expressar através de nós, que Ele permite circunstâncias, sabe? Então, são circunstâncias da vida. Eu costumo falar, o discipulado, ele não acontece dentro de uma sala, ele acontece lá no encontro, lá no Domingo Kids, na organização da conferência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amadas, Deus usa o discipulado onde Ele quer, porque Ele não vai desperdiçar nenhum momento. O problema é que a gente passa por esses momentos e a gente não aproveita. Não é que você tem que dar bronca o tempo todo, não, mas deixa eu te falar, o Espírito Santo ama, Ele tem tanto zelo, a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Aquela pessoa que se acompanha a ela, quando você está relacionando, fazendo o que for, que tem algo na vida dela que precisa ser lapidado, trabalhado, às vezes motivações erradas do coração, às vezes ego. Quem conhece o ego? Vou dar aqui os sinônimos de ego. Ego, melindre, justiça própria, farinha do mesmo saco. Sabe que toda vez que você exorta, a pessoa fica lá com o bico. Só fala isso para mim, fala isso para ninguém. É só eu que erro nesse discipulado. Ou então falou, exortou alguma coisa no discipulado, entra para o ouvido e sai pelo outro. Sabe, se você quer ser transformada, você tem que ter um coração humilde, um coração como o de Jesus. Sabe o que a Bíblia fala? Filipenses 2, abre lá, porque não projetei que Deus falou isso comigo aqui, hoje cedo. Abre lá, Filipenses 2, como é que era Cristo? Eu vou te falar, se você quer ser lapidado como Cristo, ser o bom perfume de Cristo, Filipenses 2, verso 5, 7. Verso 5, ele fala, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pois Ele, sendo Deus, não julgou, não usou com usurpação ser igual a Deus. 7, está projetando aqui, antes, fala comigo, antes. Não é depois de uma semana, depois de um mês, não, é antes, se esvaziou. Assumindo servo de quem? De Senhor? Porque Ele era Deus, Ele precisava esvaziar? Ele precisava? Não, mas Ele veio como homem. Ele veio para mostrar para você que nós precisamos nos esvaziar. Ele foi o nosso primeiro exemplo. Se esvaziar, assumindo forma de servo. O que é o servo? O servo, ele não tem vontade própria, ele serve ao seu Senhor. Ele faz o que precisa fazer, ele faz o que tem que ser feito. Ele serve com a vida, ele serve com a família, ele serve com o tempo, ele serve com os bens. Ah, você vai para o encontro, você ficou na cozinha. Eu? Lavando prato? Panela? Mas eu tenho doutorado. Mas eu tenho MBA. Mas eu sou coach. Eu acho que eu poderia ser melhor aproveitada do que lá, lavando aquelas panelas maiores do que eu. A si mesmo se humilhou, como servo, e serviu. Serviu aonde? Aonde precisar. Vai lavar banheiro? Eu sou serva de Cristo, eu lavo banheiro. Eu manifesto o bom perfume de Cristo. É para orar com os enfermos? É para pregar na conferência? Eu sou serva de Cristo. É para lavar banheiro? Eu também sou serva de Cristo, eu faço o que for. Sabe, o Espírito para servir, que não escolhe a palavra que vai pregar no encontro, que não escolhe, eu não escolho nada, eu só recebo e obedeço, porque eu sou serva, eu quero manifestar Cristo, sabe, pedras lapidadas são pedras que se deixam trabalhar. Se você não quiser ser trabalhado por Deus, você vai continuar inteira, mas também não vai manifestar Cristo, porque para a obra de Deus só serve pedra lapidada. Sabe, Deus precisa ganhar mais o nosso coração, a nossa inteireza. Eu fiquei tão constrangida essa semana, aliás, esses dias têm sido dias diferentes, muito diferentes. A gente está hoje vai ter uma abertura linda aqui, viu? Eu creio e profetizo, porque
Foram muitas histórias dessa abertura. Um dia eu te conto, um dia eu vou escrever esse livro. E eu vou escrever a abertura da conferência de 2018. Enfim, muitas intercorrências e tal. Mas, sabe, por últimos dias eu tive que corrigir várias coisas. Né? Uma equipe muito jóia está conosco, cancelou de última hora, tive que mudar um monte de gente. Mas essa semana, as pessoas principais, os filhos ficaram doentes. Tem uma pessoa, a Jordana, depois ela vai ouvir essa palavra, ela estava inteira, escrevendo roteiro, corrigindo, ensaiando. O filhinho ficou doente, perde internar, bronquiolite, precisando fazer até fisioterapia. E ela ficava aqui, não precisava não, mas por causa das mudanças, ela ficou aqui o dia inteiro, sabe? E a outra, a Érica, também com o menino doente, ensaiando. Eu falei, Deus, o Senhor me ama demais. Eu fiquei tão constrangida com as irmãs, sabe? Porque elas não estão recebendo, não. Isso aqui, ó. Mas elas estão recebendo lá do céu. Sabe, não escolhe. Serve aquele que serve até quando der, até o que precisar. E as irmãs estavam aqui assim, né, a Roberta também. Eu fico vendo a atitude das irmãs assim, de ir até o fim para o Senhor. Isso é de Deus, amém? E a Bíblia também fala que nós devemos ter esse mesmo espírito, né, de Cristo, amém? Agora, como discipular? Passa, por favor. Discipulamos através da aliança que temos em Cristo. Discipulamos através da aliança que temos em Cristo. A palavra de Deus fala em Marcos 14, 24. Então lhes disse isso. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos numa conferência, Mulheres Coroadas de Graça. E a Bíblia fala que nós somos partes dessa aliança, que essa aliança, ela foi feita como um pacto. Eu fui para o dicionário, o sinônimo de aliança é pacto. Sabia que para nós vivermos juntos e termos essa aliança, foi preciso fazer um pacto, foi preciso alguém derramar sangue, foi preciso alguém dar a sua vida para que eu estivesse aqui com você. E essa coroa que está aqui, que está em cada uma dessas decorações, cada canto desse prédio, é aquela coroa de espinhos, que antes dela estar aqui glorificada, né, mostrando o reino de Cristo, ela estava ali furando a cabeça de Jesus. E foi por causa daquele sangue que hoje nós somos coroadas. Hoje nós somos coroadas de graça e de honra, mas porque um dia alguém foi coroado de sangue. E esse sangue é o sangue desta aliança. Deixa eu te falar, o discipulado é um relacionamento de aliança. Não é um contrato. Contrato, você paga, rompe as cláusulas, paga a multa, vai embora. Aliança não. Aliança, você faz uma aliança. Você se envolve na alma com emoções, se envolve na vida, servindo, se envolve no Espírito, porque o que nos une é um só Espírito. A aliança é algo muito mais profundo que você imagina. Nós deveríamos parar um pouquinho para pensar nos nossos vínculos de discipulado. Por que no relatório fala, fulana de tal abandonou a célula, saiu, a discipuladora liga, nunca mais ela atendeu o telefone. Nunca foi aliança. Porque a aliança, ela é eterna. Não, pastor, não é eterna não, essas pastoras tudo foram embora, elas não moram comigo, não estão na mesma cidade, elas não têm aliança. Elas não estão aqui comigo hoje, mas eu tenho uma aliança eterna com elas. Sabe por quê? Porque aquele que é eterno nos uniu. Aonde essas irmãs forem, eu estou com elas. Eu estou lá nos Estados Unidos com a Gisele, eu estou lá na Inglaterra com a pastora Gabriela, eu estou lá em Uberlândia, eu estou lá em Belo Horizonte, eu estou no Nordeste, porque eu tenho uma aliança com as irmãs. Elas não são mais minhas discípulas diretas, estão com a pastora Márcia, mas nós temos uma aliança, porque a aliança foi feita em Cristo. E o mesmo Cristo que nos uniu, ainda vive dentro de nós. Então eu tenho uma aliança. Deixa eu te falar, o seu discipulado deveria ser, na prática também, um relacionamento de aliança. Aliança que você se dá suas lágrimas, dá o seu tempo, dá o que você tem, dá a comida, dá o que for. Sabe, então hoje nós precisamos sim. Eu senti muito forte no meu espírito.
desde o primeiro dia que eu sabia que eu ia pregar nessa conferência, Deus falou comigo, a aliança. Essa conferência existe para nós declararmos para o mundo espiritual que nós somos mulheres de aliança. Que essa aliança não será quebrada. Essa aliança não será desfeita. Essa aliança não será, manchada. Porque é aliança de sangue. Amém? Então nós precisamos nesses dias ter a clareza dessa aliança. O discipulado é fruto de aliança, porque ele é fruto de um sangue derramado. E a aliança que implica, se eu fosse falar só de aliança, era uma palavra só para isso. Mas ela implica em doar. Aliança no casamento, tudo que é seu é meu. É lógico que no discipulado, na prática, não é completamente assim. Mas sabe que deveria ser. Até na construção da nossa casa, uma vez a gente estava fazendo uma casa, que a gente já não tem ela mais, um dia Deus vai nos dar outra. A gente estava fazendo a planta, o projeto, e aí a gente fez uma piscina, era uma casa muito legal, algumas aqui usufruíram dela lá. E tinha um ofurô e uma sauna. Foi muito bom enquanto ela existiu. A gente usou ela muito. Sabe que na hora de calcular o tamanho do ofurô e da sauna, eu falei, eu quero que caiba 12. Aí o povo, credo, mas você só tem 3 filhos? Não, eu tenho 12. Ah, você tem 12 filhos? São 12 discípulas, filhas. Aí eu chamava elas para fazer discipulado lá na minha sauna. Vamos? Chamava elas para fazer discipulado lá na piscina comigo. Eu fiz o projeto para caber todas as minhas discípulas, de fato. Porque eu tenho uma aliança com elas. Porque eu quero desfrutar com elas. Amém? A aliança é isso, você pensa nelas, é igual filho, você quer usufruir, você quer participar, glória a Deus. O dia que Deus me der outra casa assim, eu vou te convidar para ir lá. Então você ora para Deus me dar. Segundo, primeiro, nós falamos que o discipulado é fruto de aliança. Segundo, o discipulado é fruto de amor. Nossa, eu já li tanto esse livro, mas quando eu li, esses dias abri os meus ouvidos de uma maneira, uma revelação que eu não tinha. A Bíblia fala, 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 1, 2. Esse amor aqui é o amor ágape. O que é amor ágape? É o amor da irmandade, de umas para com as outras. Então a Bíblia fala o seguinte, ainda que você ore em línguas, roxa, baralá, sapatinho de fogo, eu sou a mulher do fogo, que quando eu oro, batido do Espírito Santo, todo mundo é batizado. Eu sou demais, eu sou uma bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que eu profetize, olha, eu tenho a unção do profeta, e quando eu abro a boca eu falo mesmo, eu palavra de conhecimento, glória a Deus, mas sabe o que a Bíblia fala? Que ainda que você tenha tudo isso, se não tiver o amor, você vai ser, sabe como? A Bíblia fala que é como um bronze que ressoa, no original significa chalcos, chique, né? Sabe o que é chalcos? É o metal que bate um no outro. Já ouviu aquele metal aqui do prato? Pum, dói até o ouvido, só ele. Tum. E no dicionário fala o seguinte, que é um barulho de tornar oco como um vaso. Alguém já gritou dentro de um vaso? Que barulho que é? Oco. Vai e volta. Significa que não tem valor, significa que não ressoa. Então a Bíblia está falando assim, que ainda que você seja uma profeta, uma mulher de Deus, que ora em língua, seja cheia de dons, se não tiver o amor ágape, você vai ser como o som de dentro de um vaso, oco. O seu dom não vai valer. Não vai valer porque o que vale é o amor. Discipulado é fruto de amor. Amor quando? Amor que envolve vida. Amor que envolve oração. Olha esse texto. João 13:1. Gosto muito desse texto. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou os seus. Quem que era seus? Os seus, os dele. Ele amou até o fim. Nossa, eu fui meditar na vida de Pedro. Falei, nossa, realmente o Senhor amava Pedro. Porque a Bíblia fala que ele não desistiu dele.
Amando os seus. Quais são os seus? Os seus são aquele que Deus te deu. Então, uma pergunta para fazer. Quem foi que Deus confiou na sua mão? Pensa aí. Você sabe que eu tenho uma sequência na minha cabeça das minhas discípulas, orar por elas, né? Eu oro tanto, para eu garantir que eu já orei por elas, que eu lembrei. Então, pensa aí, quais são os seus? Pensou? A Bíblia fala, Jesus amando os seus, amou-os até o fim. Então, nós também devemos amar os seus. Até quando? Até quando for necessário. Ser disposta a amar até quando for necessário. Pastora, quando que é necessário? Até Deus fazer. Eu amo até Deus fazer. Eu amo até o fim. Ah, mas ela não responde, mas eu amo até o fim. Porque o amor tudo crê. Eu creio que vai mudar. Eu creio que o coração dela vai se dobrar. Eu creio que ela vai quebrantar. Eu creio que ela vai ter revelação da justiça própria. Eu creio que ela vai submeter. Eu creio que ela vai crescer. Eu creio que ela vai se submeter. Eu creio que ela vai responder. O amor tudo crê. Fala comigo, o amor tudo crê. Por isso que a Bíblia fala, amou-os até o fim, até quando for necessário. Sabe, quando Deus permitir no seu discipulado circunstâncias que você vê na vida do discípulo, aquilo que ele não vê, louve a Deus. Porque às vezes eu percebo algumas coisas, eu vou falar, isso é justiça própria. Não é, pastor. O problema é isso, mas eu sei que é. Aí eu fico calada. Eu falo, tá bom. Aí eu vou orar. Falo, Senhor, se o Senhor não trouxer revelação, não sou eu que vou gerar. Olha para mim, o discipulado é uma obra completamente sobrenatural. O discipulado é uma obra completamente feita pelo Espírito de Deus. Amar até o fim é você ir para Deus até o fim, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer. Sabe, Deus muitas vezes mostra para nós, então nós estamos aqui, nós temos que orar. E a Bíblia fala também de Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ou seja, até eu ver Cristo fazer na vida da minha discípula, até eu ver Cristo fazer na vida daquela pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou sofrer dor de parto. Que dor que é essa? É a dor das entranhas, é a dor da intercessão. Falar, Senhor, muda, Senhor, faz, Senhor, trabalha. Né? Às vezes eu percebo no meu discipulado diferentes necessidades, e é verdade, cada uma tem a sua necessidade. Cada um tem as suas dificuldades, né? Eu tenho algumas lá que precisam engravidar, que estão tentando, eu choro, eu sofro dor de parto para que Deus dê o filho, é assim, porque é minha filha, eu quero ter neto. Me entenda, neto espiritual. Neto natural ainda não. Mas eu quero que as minhas filhas espirituais sejam mães. Sabe, então eu oro para Deus dar filho, a outra lá vai ser enviada, mas eu oro. Esses dias têm sido dias diferentes, porque eu tenho dormido pouco. Acho que geralmente é conferência o espírito fica mais sensível, então tem que acordar 3 da manhã e eu já sei, não, eu vou orar. Né? Porque eu tenho percebido no meu discipulado necessidades. Algumas sendo enviadas, outras mudando de prédio, algumas perderam parentes queridos esses dias. No início desse semestre, nós tivemos um jejum, e a nossa agenda está muito apertada, né? Porque o Bueno recebe só 900 crianças por domingo. O dia que você orar pedindo para Deus, crianças, você vai se lembrar disso. Deus dá. Tem sido uma bênção. Então, a gente precisou trabalhar mais, juntar as equipes. Glória a Deus. Mas assim, a agenda estava apertada, tinha jejum, tinha outras coisas, mas o Espírito, faça um retiro. Eu falei, Senhor, elas vão me matar de que eu falar isso, porque elas estão com a agenda tão apertada, mas eu fui obediente, falei, Senhor, fizemos um retiro de discipuladoras, por um dia, um sábado, chegamos lá às 9 da manhã, saímos 5 da tarde. Irmãs, um dia de jejum, só para orar, ministrar a palavra. Foi tremendo, né, pastora Karina? Deus falou assim, igual Moisés, sério. Foi tão tremendo. Eu até postei no Instagram. Eu tenho Instagram. Mas assim, sabe por que eu fiz? Só para influenciar. Eu não tenho muito tempo, não. Mas aquilo que eu acho importante, é importante é que você só vai ver lá, eu orando com palavra, porque se Deus me levantou para influenciar, então, eu quero influenciar, que seja essa uma das maneiras, né? E a gente postou lá. Mas sabe, que unção.
E eu, então, naquela semana, falei, Senhor, vem na vida dessa irmã, ela precisa. Eu estava com tão pouco tempo para orar, porque era tanta alvo de oração, que eu falei, lá no retiro eu oro por elas. Aí lá eu pus a mão na cabeça de todo mundo, porque na época de jejum, não é? São tantos alvos, a gente faz tanta coisa, mas eu falei, aquele dia é só delas. Eu sou só delas, eu vou orar por elas, eu vou orar pela vida. Né? Chamamos as discipuladoras e foi tremendo, sabe por quê? Porque filho, você sofre dor de parto até Cristo ser formado na vida dele. Amém? Então a Bíblia fala que, eu queria dar o exemplo de Pedro. É tão tremendo Pedro, vou ser mais rápido aqui para a gente acabar. A Bíblia fala que Jesus estava com os discípulos, e havia um comentário, todo mundo, falando, quem que é esse? Quem que é esse que está curando todo mundo? Jesus chegou para os discípulos e falou, estão perguntando aí, quem que eu sou? Se eles perguntarem para vocês, o que vocês vão falar? Pedro, na hora. Vou falar a referência, não vou projetar não. Vou falar aqui. Daí Pedro falou o seguinte, tu és o Cristo. Aí Jesus, uau, não foi nem sangue nem carne que te revelou, mas isso é espiritual, hein? Isso é, Jesus, né? Que discípulo, ele discerne, ele viu que eu sou o Cristo, ninguém vê, mas ele viu. Então, no primeiro momento, Pedro, ele estava sendo alguém tão espiritual, discerniu, ele é o Cristo, o Messias, o predito, o enviado. Um pouquinho mais para frente, Mateus 16, 22, ele falou, olha agora, chega na hora de eu ir, é necessário que eu morra, que eu ressuscite, mas eu vou ressuscitar e um dia eu vou estar com vocês. Qual foi o primeiro que levantou? De jeito nenhum, Senhor, Mateus 16, 22, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Jesus olhou para ele e falou assim, arreda Satanás. Uau, o mesmo discípulo que era sensível, discerniu Cristo, agora o próprio Cristo chama ele de Satanás. Estranho, né? Parece bipolar, parece uma coisa assim, contraditória. Deixa eu te dizer, esse era o caráter de Pedro, esse era o temperamento, ele era instável. Cada dia ele era de um jeito, às vezes você tem discípula Pedro aí, cada dia está de um jeito, um dia ela responde, outro dia ela nem atende telefone. Fala, mas o que é isso, discípula Pedro? Vem aqui. Ó, há esperança, tá? Há esperança, sabe por quê? Deixa eu te dizer, depois de tudo, Pedro negou Jesus quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. O seu discípulo que andou com você dia e noite, debaixo de chuva, não sei se tinha chuva lá não, isso é por minha conta. Tempestade, sei lá, mar, terra, montanha, vale, está com você, sabe de tudo. Compartilhei coração, DNA, investimento, amor. Quem que é aquele? Nunca vi. Imagina Jesus, falei, nossa, mas eu achei que ele me amava. Depois ele pergunta, Pedro, tu me amas? Né? Porque eu tenho que checar, porque depois, 3 vezes negou Jesus, mas olha para cá. Sabe o que me choca em Jesus? Que ele nunca desiste de nós. Ele nunca desistiu de Pedro. Quando ele morreu, a Bíblia fala que ele ressuscitou. Maria Madalena foi junto com Maria lá, tirar a pedra. Gente, elas foram para embalsamar Jesus. E a Bíblia fala que apareceu um anjo. Quem foi a primeira pessoa que Jesus mandou chamar? Eu até pus o versículo aqui. Ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Depois da bipolaridade de Pedro, da inconstância, né, de todas as vezes que ele foi negligente, que ele teve um coração, não reconheceu, negou, Jesus falou, não, eu quero que você chame ele, porque eu não desisti dele. Eu quero ter com ele. Chama ele lá. Sabe qual foi o resultado disso? O alvo de Deus é transformar pedras brutas em diamantes, em colunas lavradas. A Bíblia fala, dá esse aqui versículo para você depois anotar que não teve jeito. Atos 2, 20, 41. Pedro prega, depois que Jesus vai embora. 3.000 pessoas se convertem. Em Atos 4, 4, Pedro prega, 5.000 pessoas aceitam Jesus. Valeu a pena não desistir. Deixa eu te falar, não desista daqueles que o Senhor colocou nas suas mãos.
Ele é poderoso para transformar pedras em colunas lavradas. Ele é poderoso para transformar e para levantar. Amém? Porque Pedro foi poderosamente instrumento de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala também que nós devemos, acima de tudo, 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu achei interessante. Por quê? Porque a palavra cobrir significa esconder. E pecado aqui você pode usar como erro. Então a Bíblia fala o seguinte: se você tem que ter amor a ponto de cobrir pecados, a ponto de esconder os erros. Uai, pastor, eu não estou entendendo. Agora mesmo você falou para mim que você vê o erro, você tem que tratar, porque você é um instrumento para o outro ser transformado. Não falei? Falei ou não falei? Mas aqui a Bíblia está mandando esconder. Estranho isso. Sabe o que é isso? Todas as vezes que forem necessários você conversar, tratar, ajustar, você vai fazer em amor. Mas depois que você falou, depois que você continua vendo os erros, ele é seu filho espiritual, está com você, você vai guardar. Porque o amor cobre pecados, o amor esconde os erros. Sabe como? Você vai guardar eles e você vai deixar Deus fazer. Você fala: Senhor, eu já fiz tudo que eu podia, agora o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer porque Ele precisa. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13, 7, outro: o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. É isso que o Senhor espera de nós. E para terminar, discipulado é fruto. Discipulado através da... Não está. Discipulamos através da unidade. É a última coisa que eu quero falar. Discipulamos através da unidade. Eu fiz aqui, copiei uma pesquisa mundana, que eu arquivo, né, tem alguns arquivos, na revista Veja de 2008, que permanece, que fala que mulheres na chefia era o tema. Mais de 70% das mulheres não gostam de ter outra mulher como chefe. Uau! Pesquisem. Por quê? Elas preferem que os chefes sejam homens. Porque mulheres são mais inflexíveis na liderança, são duras na queda. Olha, essa é a pesquisa. São competitivas umas com as outras, são propícias à inveja, são menos transparentes e, por isso, menos leais. Misericórdia. Isso aí é pesquisa. Sabe, quando eu li isso, eu fui para Deus e falei: Senhor, essa é uma pesquisa verdadeira para o mundo. Mas a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Isso aí pode ser normal para as mulheres ímpias que não têm o Espírito de Deus, não têm o Espírito de Cristo. O que a Bíblia fala em João 17? Eu fiz uma coletânea de versículos. Pai, eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a fim de que todos sejam um, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. O discipulado, a base dele é a unidade. Tudo isso aqui nessa palavra, ela se encaixa. Ela é baseada no amor, ela é baseada no sacrifício de Cristo e na unidade. Então a Bíblia fala o seguinte: eles não são do mundo. Fala comigo: eu não sou do mundo. Deixa eu te falar, você não é a mulher moderna do século 21, você é mulher de Deus. E como mulher de Deus, nós nos posicionamos contra o espírito da individualidade, contra o espírito da independência. Nós somos mulheres coroadas de graça. Nós somos mulheres que vamos fazer a obra de Deus através da unidade. Se o mundo reúne assim, se o mundo tem esse espírito, nós temos o Espírito de Cristo. Aquele que nos une é muito maior. Olha o que a Bíblia fala. O poder da unidade, irmãos, olha que coisa tremenda. A Bíblia fala o seguinte: a unidade traz a bênção de Deus. Eis que o povo é um. Gênesis 11:6. E todos têm a mesma linguagem. Todos têm a mesma linguagem. Todos têm a mesma linguagem, o mesmo espírito, o mesmo coração, o mesmo pensamento. O que une é um só espírito. Todos têm a mesma linguagem. E isso, olha aqui, é apenas o começo. Se Deus tem feito alguma coisa entre nós e através de nós até hoje, eu quero te dizer que é apenas o começo. Porque através da unidade, do espírito de unidade, nós vamos muito mais longe. A Bíblia fala: não haverá restrição em tudo que intentarem fazer.
E eu quero deixar uma coisa para você no final dessa palavra, que você saia daqui com essa palavra no seu coração. A bênção de Deus, olha para mim, a bênção de Deus está na unidade. A bênção de Deus está na unidade do corpo. Sabe, eu senti necessidade de ministrar essa palavra, porque nós precisamos hoje reafirmar e declarar para o mundo espiritual que nós somos mulheres coroadas de graça, mulheres unidas, mulheres que se vinculam e que são unidas em um só propósito. Amém? Olha que coisa linda. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. O que acontece quando nós somos um? Desce o óleo. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Arão era o sacerdote, passa pela cabeça do pastor Aloísio, a unção passa pela cabeça da pastora Márcia, pela minha, pelas pastoras, chega na vinha, vai para as cidades, vai para o interior, vai para os países. A barba, essa unção desce a barba de Arão, desce para a gola, para as vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes. O que acontece quando o povo é um? O que acontece quando há só um espírito, um coração, um só propósito? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deixa eu te falar, não importa se você está lá em Biscoito Duro, não importa se você está lá em Portugal, não importa se você está em Taguatinga, não importa se você está na Inglaterra, ali o Senhor vai ordenar a bênção sobre você. Quando que Deus vai ordenar? O dia que Ele vê unidade. Unidade em quê? No coração. Deixa eu te falar, não é unidade de uma aliança que você põe, não é um anel do dedo, não, que aquilo ali é simbólico, mas ele é muito mais profundo do que você imagina. É unidade no coração, é unidade de propósito, é para fazer encontro do jeito que é para fazer, nós vamos fazer. É para fazer projeto, nós vamos fazer. É projeto 2020, é 300 mil crianças, mas nós estamos juntos, a um só coração. E sabe o que vai acontecer? Todo mundo está assim, né? Nós já temos a bênção, já temos a unção da unidade, amém? A palavra de Deus fala. Pode passar para mim o último. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. O Senhor vai nos fazer numa terra nova, entrar. Deixa eu te falar. Novas portas se abrirão depois dessa conferência. Há 2 anos atrás nós oramos por portas se abrir, nós já entramos. Agora novas portas vão se abrir. O Senhor vai te levar a lugares muito mais altos. Igrejas serão abertas. Nós vamos multiplicar as nossas células, nós vamos entrar por escolas, por creche, por orfanato. Nós vamos ganhar as crianças do nosso país. E nós vamos povoar, nós vamos ganhar nesse projeto. E nós vamos ganhar também as suas famílias. Porque o Senhor vai nos dar, porque Ele vai se agradar de nós. Não sei se a pastora Márcia está aí, mas eu queria falar uma coisa para ela. Se ela não tiver, depois ela escuta. Pastora Márcia, nós queremos deixar essa palavra para você. Nós temos uma aliança com você. Nós temos uma aliança com a visão que Deus deu a ela. Nós temos uma aliança com o ministério que o Senhor entregou. Mas nós temos uma aliança de coração. Amém? Queria que você ficasse de pé nesta hora.